Olá, Bruna, bem-vinda na telinha. Tudo bem com você? Olá, obrigada, tudo ótimo. Tirando o friozinho que tá no Rio de Janeiro, achei que ia chegar aqui ia estar um solzão, não tá, mas tudo bem. Pois é, eu queria entender como é que está essa sua vida atual. Você está morando no Rio, Portugal, está dividida? Onde vai ser sua residência fixa? Então, agora eu estou me dividindo entre Portugal e Brasil. Na verdade, o Brasil não só no Rio de Janeiro, né? Que agora eu estou viajando por causa do meu livrão. Então, esse final de semana eu estava em Santa Catarina, via minha família. Então, Brasil, tô por todo o Brasil também. Agora tô Bruna dividida e Portugal também. Agora eu não tô. Eu moro atualmente no Rio de Janeiro e eu tô deixando a minha agenda assim mais flexível entre os dois países. Claro que o meu namorado tá em Portugal, então a gente tem que movimentar essa agenda. E esse namoro à distância, você acha que é tranquilo? Você sente falta de estar junto ou vocês estão se encontrando toda hora? Eu saí de casa aos meus 18 anos de idade e fui morar sozinha. Então faz 10 anos que eu moro sozinha e longe da minha família. Então lidar com distância já faz parte da minha vida. Então não é novidade na minha vida assim ter um relacionamento à distância também. Então, por enquanto estou conseguindo aí que seja algo normal e tal. É claro que a gente quer todo mundo perto, tanto família quanto namorado e tal, porque quando acontece alguma coisa, quero chorar nos braços das pessoas que amo, mas ao longo desses anos também foi alguma coisa que eu aprendi assim, meio que me virar sozinha nesses perrengues que a gente tem na vida. Sim. Mas você e Bernardo estão com planos de morar juntos? Como é que tá isso? Então, quando ele tá aqui, quando a gente tá junto, a gente mora junto, porque quando ele vem para cá, a gente fica na minha casa e quando eu vou para lá, a gente fica na casa dele. Então, a gente tá sempre, quando a gente tá junto, a gente tá sempre junto. Então, e claro que quando a gente conseguir organizar melhor isso, porque ele tem os trabalhos dele em Portugal e eu tenho aqui no Brasil, então quando isso for, eu acho que ficar mais fácil a gente conseguir aí, porque a gente ainda não conseguiu ter uma rotina, né? Porque ainda está sendo tudo, muita coisa sendo novidade. Então, quando a gente organizar isso, a gente vai decidir aí em que lugar a gente vai morar, enfim, não é algo que a gente está preocupado agora, justamente por isso, porque a nossa agenda está muito louca. Sim. O namoro ainda está muito recente. São quantos meses vocês estão juntos? Então, a gente está junto, eu acho que a gente está junto desde o primeiro beijo, que foi assim, há 6 meses atrás. Então, a gente fala que tá namorando há 6 meses também, porque eu acho que começou em abril, Sim. então a gente fala que tá junto desde que se conheceu praticamente. Mas apesar de estar recente, como é que você é no seu relacionamento? Você é intensa, já quer, tem sonho em casar, já planeja isso logo, ou é uma coisa que Então, está tendo um tempo? não, olha, com o Bernardo tá sendo uma relação muito diferente, porque eu sempre fui a pessoa na relação, assim, sempre tipo assim, ai, cada passo, um momento, vamos pensar no agora, vamos viver o agora, nada de elaborar coisas. E com o meu relacionamento com o Bernardo despertou uma Bruna que eu nem sabia que existia. Tipo, fico fazendo declaraçãozinha, parece adolescente. A gente fica fazendo esse plano de casamento e tal, que casar em si não era nem um sonho meu, assim, a cerimônia em si, ser mãe sim, ser mãe é um sonho meu, mas também não era algo que, tipo, que eu ficava falando direto, algo do tipo, trazer para as minhas redes sociais esse assunto. E com ele tá sendo totalmente diferente, assim. Todo dia a gente inventa uma história nova e fica sonhando com ela. Então, tá sendo... A Bruna dessa relação tá sendo uma Bruna intensa que eu nem sabia que existia. Ah, que bom. A gente pode dizer que a Bruna, da relação atual, tirou muitos aprendizados da relação anterior, assim, se amadureceu, o que que você leva, deixou para trás da relação anterior que você agora quer esquecer e fazer tudo diferente com o Bernardo? Então, na verdade, eu acho que tudo que a gente passa na nossa vida não tem como não aprender, né? Eu aprendi muita coisa com o meu antigo relacionamento, muita coisa do que não repetir, do que não fazer. Então, com o Bernardo, a minha relação com ele é a primeira vez que eu tô numa relação e me sinto assim
totalmente livre, e eu não sei nem explicar isso. Eu tenho um namorado, mas eu me sinto livre com ele, de todos os assuntos. Eu não sinto, não tenho a sensação de que eu preciso pisar em ovos em determinados assuntos, porque eu sei que o posicionamento ou o que ele acha sobre o assunto é totalmente diferente. Então, na minha relação com o Bernardo, me sinto assim livre, assim, e todo dia a gente aprende um pouco com o outro. Ele também já passou por diversas coisas, eu acho que quem nunca, né, já passou por diversas coisas e começa um novo relacionamento e tem que meio que aprender tudo de novo, né? Porque na verdade cada relacionamento é único e tem a sua história. Então tá sendo muito legal essa parte também de descobrir coisas da Bruna dentro de um namoro que eu sempre curti, sempre gostei, e agora que eu tô tendo a oportunidade de fazer, então eu tô bastante feliz com isso. É um relacionamento mais leve, você diria isso? E, com certeza. Ah, que bom. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência do BBB Portugal, Bruna. Como é que foi que você recebeu esse convite? O que te levou a aceitar? O que foi mais difícil desse confinamento? Então, não foi difícil aceitar. Eu tava, enfim, no começo do ano eu tava passando por um período péssimo. Eu falei assim, eu só preciso sumir daqui. Será que é férias que preciso? E aí consegui, atendi um telefonema da minha empresária e falou que ela falando pra gente ir pro Big Brother. Isso 72 horas antes do confinamento lá, porque alguém desistiu. E eu Caramba. tinha 72 horas para estar lá e entrar no confinamento, porque alguém tinha desistido. E eu falei, vamos, bora. Só fui. E eu acho que foi a decisão mais rápida e importante da minha vida. Assim, eu nunca. E é isso, eu sempre pensei muito nas coisas, sempre fui muito certinha, e a opinião de todo mundo, e foi a primeira vez que eu falei assim, bora, salvou. Meio que na cabeça, tipo assim, não tem nada a perder nesse momento, então tchau. E peguei, arrumei as minhas malas e fui com ela para lá. Então, assim, não foi algo assim super pensado. E não elaborei literalmente nada para as minhas redes sociais, nem isso. E lá no confinamento eu tava pensando, meu Deus, será que alguém no Brasil sabe que eu tô aqui? Porque as pessoas que me acompanham lá, será que eu simplesmente só sumi? Pegou todo mundo de surpresa, né? Acho que ninguém esperava que É, fosse parar em Portugal. De repente, o não, as minhas BBB, o amigas. Big Brother Brasil, né? Era uma coisa mais. Você já foi soldada para o Brasil? Não, não, não. E é porque é algo que as pessoas nunca pensaram de mim, assim, no reality show, porque eu sempre fui muito reservada e tudo mais, então, assim, ninguém imaginou, nem eu imaginaria, tipo assim. E foi realmente, acho que por causa do momento. E até minhas amigas estavam esperando por mim no carnaval, e elas, quando eu saí, elas assim, a gente te esperou no carnaval, Bruna, e tu falou que estava chegando, tu estava confinada. Então, essa parte foi muito engraçada, assim, que elas, antes de me darem parabéns, elas me deram uma bronca, porque abandonei elas no carnaval, falei que ia, na verdade estava confinada e não fui, enfim, estava no Big Brother. Mas valeu a pena, né, Bruna? Ainda saiu de lá Valeu, foi super legal. apaixonada. Sim, foi super legal, assim. E recebi vários presentes, assim, da vida dentro do programa, que foi me reencontrar, é isso, de despertar a nova Bruna que estava apagada, aquela que não estava acreditando tanto em si, na vida, se estava fazendo as coisas certas, enfim. Sempre tive, ao longo desses anos, como figura pública, esse peso, assim, esse receio de, será que é isso mesmo que eu devo fazer? Será que as pessoas gostam de mim? Era rodeada de incertezas. Então, esse programa foi excelente para mim por causa disso, para afirmar muitas coisas na minha vida, além do meu português, do meu namorado, que também me ajudou em muitos momentos e continua me ajudando, né? E agora é uma companhia, além de muitos amigos, mesmo que eu conquistei lá em Portugal, pessoas maravilhosas acolheram-me, me receberam nas suas casas, então eu não podia estar mais feliz com isso. Você falou desse peso de figura pública, assim. Sim. Te incomodava esse rótulo que você recebia de ser a namorada do Felipe Neto, a ex-namorada do Felipe Neto? Isso te fez questionar alguma vez sua identidade? Assim, quem eu sou? Tipo, o fato de você ser rotulada sempre? Durante o meu antigo relacionamento, sim, era bem chato mesmo, porque eu criava conteúdos totalmente independente do que ele fazia.
até as minhas próprias publicações, o que eu achava sobre as coisas era totalmente diferente, porque eu falei, é um relacionamento, mas a opinião sobre determinado assunto é meu, mas sempre acabava botando no mesmo círculo, todo mundo no mesmo círculo, e não é assim. E quando você fica tanto tempo assim, as pessoas te afirmando que você é tal coisa por causa de fulano, porque você conseguiu tal coisa por causa de fulano, tira total o teu mérito de tudo que tu se esforça, e o quanto eu me esforço para as minhas coisas, só eu sei, e o que eu passei também, só eu sei. Então, assim, era até dentro do relacionamento era algo super cansativo, sabe, assim, de não ter o mérito nas coisas que você se esforçou e se doou, então isso era uma parte, sim, super difícil. E depois ser a ex, é, eu já esperava, até porque se eu sofri isso dentro de um relacionamento, por que não depois também, não é? E também foi um processo, e ainda sofro com isso, porque ainda há pessoas que ainda continuam rotulando por isso, mas não ligo, porque não faz absolutamente não muda nada na minha vida hoje, não mudou antes, não vai mudar agora. Enfim, quem quiser me conhecer, mesmo que seja pela ex de alguém, tô super aberta aí para me conhecerem, para saber o que eu faço, para saber o meu trabalho. Então, se me conhecerem de alguma forma, para mim tá ótimo e continuem falando. Mas realmente não é algo que me tira a paciência, me tira do sério, ou algo do tipo assim, que é realmente algo que eu não ligo. Ah, que bom. Eu quero que você fale agora sobre o seu livrão, né? Bruda por Bruda, que Sim, conta um pouquinho sobre o conteúdo do livro. Eu sei que você fala sobre o processo de cura de depressão, né? sim, Você sim. se sente curada? É um processo ainda que está em andamento? Fala um pouquinho sobre isso, Bruno. Então, o livrão era algo que ele é um produto hoje no Brasil lançado por influenciadores. Ele é um produto mais teen para o público infantil, teen, até pela capa, pela identidade visual dele. Mas eu tô nessa transição de público, que é que eu trabalhei por muito tempo com um público bem infantil, bem pequeninuchos mesmo, as criancinhas bem pequeninuchas. E até era para ter saído esse livrão nessa época, só que não aconteceu. E eu ficava pensando, meu Deus, mas tem todo sentido fazer isso, sendo que influenciador é para crianças e tal. E aí não aconteceu na época, tá tudo bem. Depois, quando eu saí do programa, meu empresário falou, ó, tá tudo certo. E eu acho que vale a pena a gente ainda lançar esse produto. E eu falei, ele vai marcar, realmente ele vai marcar essa transição que eu tô fazendo, né, que eu já tô fazendo há um tempo, não é de agora, que é essa transição de público para um público mais adulto. Mas queria que, mesmo assim, que ele saísse do papel, que ele existisse, esse livrão. Então, dentro dele, eu fiz eu fiz ele o mais possível para atingir todas as faixas etárias, assim, que ele fosse claro e bom para todos os públicos, que uma criança pudesse ler e que o adulto não achasse chato. Então, eu trouxe, tipo, realmente temas importantes, como a saúde mental, e a minha trajetória até aqui, tudo que eu, Bruna, e eu reforço sempre isso, tudo que eu, Bruna, achei importante na minha trajetória até aqui. Inclusive falar sobre a depressão, que ela me acompanha desde os meus 16 anos, que eu tive a minha primeira crise. E hoje eu tô curada, enfim, eu tô bem, mas com a saúde em dia. Mas é todo dia, eu falo para todo mundo que é um processo, de passinho em passinho, porque tem que ter cuidado, tem que fazer terapia, tem que ao menos conversar com algum que tu ama, que tá por perto, e tipo, tô sofrendo, tô precisando de ajuda, pra pessoa não ficar sozinha, mesmo que é uma doença silenciosa, ela é bem cruel mesmo, assim, e me fez sofrer muito, me fez deixar de trabalhar, me fez deixar de estar com as pessoas que eu amava. Então, toda vez que eu posso falar sobre o assunto e aconselhar alguém sobre o assunto, compartilhe com quem você ama mesmo, esteja perto de quem você ama e fale mesmo o que você está passando, assim, porque acredito mesmo que aquelas pessoas que nos amam de verdade, elas estão ali perto para dar a mão e acolher mesmo, porque não é claro que a gente quer estar perto das pessoas que sejam felizes e contentes e sorrindo, mas é sempre bom a gente olhar para o lado e perguntar, e aí, tá mais triste? O que aconteceu? Tá passando por alguma coisa na tua vida? Todo mundo tem um pouquinho de problema, mas parar um pouco o que está fazendo para escutar o outro também acho importante. Então, a gente trouxe esse assunto porque além de passar
ele na minha vida, e eu sei o quanto eu sofri com isso. Eu acho super importante debater e falar mais sobre o assunto, porque para algumas pessoas ainda ele é uma coisa, oh meu Deus, isso é frescura, ou isso é aquilo, mas realmente muitas pessoas sofrem com isso e às vezes sofrem e nem sabem. Então, quanto mais a gente fala do assunto, mais ele fica claro para todo mundo. Como é que você descobriu que você estava com depressão? Porque, como você falou, é uma doença silenciosa, né? Muitas vezes já tem quem está do nosso lado não percebe, né? Sim. Como é que Eu você se deu tive conta? A minha mãe, ela teve. Eu tinha um primo que ele faleceu de acidente de moto, e ele era o filho da irmã da minha mãe. E minha mãe não assimilou muito bem essa morte, a família inteira, né? Esse acidente. E ela entrou numa depressão profunda e tinha crises de pânicos e tinha crise de pânico e eu era muito novinha, eu não conseguia assimilar vendo a minha mãe sofrendo daquele jeito, tipo, a minha mãe não queria levantar da cama, minha mãe não queria fazer absolutamente nada. E eu era e eu foi um choque muito grande para mim, assim, nossa, o que está acontecendo com a minha mãe? E aquela sensação de que eu não consigo fazer nada para ajudá-la, porque aí eu nem entendia o que era aquilo que estava acontecendo. Então, foi que eu desencadeei também uma depressão, porque eu comecei a ficar extremamente triste, não tinha vontade de fazer nada, de sair, de absolutamente nada. Só ia pro colégio e voltava, assim, eu sempre fui menina alegre, feliz, estava no meio da galera. Eu não queria ser a menininha bonitinha do colégio, eu queria ser a amiga de todo mundo, ajudo todo mundo, maquiava minhas amigas para ir para festa, eu era essa pessoa. E teve uma época que comecei a me sentir, é isso, é triste, não conseguia assimilar tudo que foi acontecendo com a minha família por causa da doença. E já que meu pai e minha irmã já estava todo mundo esperto, né, do que estava acontecendo, eles logo me colocaram na psicóloga, e aí com o tempo fui lidando com isso e fui entendendo mais o meu corpo, os sinais e tal, porque eu falo para todo mundo, estar triste é normal, imagina, acontece, o dia tem 24 horas, acontece um monte de coisa na nossa vida e ninguém tá 100% feliz o tempo todo, tá? Estar triste não é estar com depressão, é todo uma linha de coisas que você tem que ir prestando atenção durante o tempo, né? Porque estar triste é normal, então, acontece um monte de coisa Sim. aí que a gente ficar triste. E foi esse acompanhamento que eu fiz com uma psicóloga durante um bom tempo, e aí fui entendendo esse processo, sabe? Mas com certeza também o apoio, e meus pais e minha irmã também, minha família, estar ligados em mim. Ah, a Bruna tá estranha, a Bruna não é desse jeito, o que que tá acontecendo? Foi super importante na época para que a minha recuperação fosse mais rápida. Então, foi super importante isso. Você se sente curado ou você ainda tem recaídas hoje? Eu me sinto curada. É óbvio que é algo que a gente nunca tem. Até no Big Brother eu tive uma crise de ansiedade dentro do programa, que às vezes eu tenho essas crises, que eu fico tão ansiosa que parece assim que eu acabei de correr uma maratona e fico cansada, não consigo parar de chorar. Ainda tem essas crises que são ainda gatilhos de coisas que eu fui adquirindo durante o tempo, assim. E eu até conto isso no meu livrão, Uhum. porque a gente tem coisas que acontecem na nossa vida para a gente aprender e evoluir, amadurecer, mas outras nos trazem traumas, né? E esses traumas, às vezes, o nosso corpo responde. E durante essas coisas que eu fui adquirindo, é, hoje, quando eu tenho algum gatilho, algo do tipo, o meu corpo responde dessa forma. Às vezes a minha cabeça tá boa, mas o meu corpo quer responder de outra forma. Até por essa bagagem. Então, eu me sinto curada assim. Hoje eu estou ótima, estou bem, mas sempre tiro meu tempo para fazer minha terapia, para pensar em mim, para escutar uma música boa que eu gosto e ficar pensando, organizando a minha cabeça, porque são muitas informações, são muitas coisas todos os dias, né? Então, eu sempre tempo que eu não fazia antes era tirar esse tempinho para mim, para cuidar de mim mesmo, que é super importante. Então, me ajuda demais. Sim. E você sente o peso assim, da responsabilidade que é influenciar assim, milhares de jovens? Você tem milhões de seguidores, né? Te preocupa essa responsabilidade do que você vai falar, até da questão de publicidade mesmo? Sim, com certeza. Porque eu sei que hoje eu me comunico com muitos jovens e sei que a novidade para o que eu sempre falo também é que uma novidade para mim pode não ser uma novidade pode ser uma novidade para outra pessoa. O que é novo para mim pode
ser algo que é já antigo para outra pessoa. Então, acho que a gente tem que, quem trabalha hoje, o criador hoje de conteúdo, eu acho que tem que muito estar informado em tudo que está acontecendo com o mundo, com as coisas. Então, assim, normalmente quando eu vou falar alguma coisa, dar opinião de alguma coisa, normalmente eu pesquiso sobre, porque tá aí o peso dessa responsabilidade, não saio falando o que eu quero, que vem na cabeça, porque, ok, é legal ser autêntico, espontâneo, não sei o quê, mas em determinados assuntos eu acho super importante tu, primeiro, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo e depois se pronunciar do que já ir soltando até por isso, por esse alcance e o peso desse alcance. Porque às vezes a pessoa assistiu, sei lá, o teu story sobre determinado assunto e ela vai ficar só com aquela informação, ela não vai pesquisar mais sobre o assunto, então ela vai ficar com aquela visão da coisa. Então, se a pessoa entrou em qualquer plataforma minha, eu quero que ela tenha a visão mais clara daquilo que eu tô falando. E isso também leva para as minhas publicidades, assim, de só publicar e apostar em produtos que eu acredito, que eu realmente uso, que eu realmente gosto, porque ainda mais no momento que nós estamos vivendo no Brasil, para a pessoa dar o dinheirinho dela naquele negócio que tu está divulgando. Então, eu acho também trago muito essa responsabilidade de só passar para frente o que eu realmente uso, que eu realmente acredito, porque também sou uma consumidora de outros conteúdos e também quero que as pessoas sejam o mais sinceras comigo possível, então é assim que eu faço. Tá ótimo. Bruna, foi um prazer falar com você. Se você quiser Obrigada. concluir, contar mais alguma novidade. Eu tenho uma filha de 10 anos que adora você. Ela te acompanha. Quando eu falei para ela Ah, que eu ia te entrevistar, ela falou que você tem um cachorrinho, dois cachorrinhos, né? A Pulga sim, e o piranha e o pulga. Piranha. Como é que eles estão? Eles estão bem? Eles estão bem, agora um tá na creche e o outro tá com a minha família enquanto eu tô organizando essa vida de Portugal e Brasil, mas em breve eles vão estar aqui comigo. Ah, que bom, Bruna, prazer, tudo de bom. Prazer te conhecer, obrigada.